Imagine uma empresa que começou como uma solução local, com o tempo, se tornou uma potência global, influenciando a vida de milhões e moldando os rumos do mercado financeiro. Esse é o Citigroup, um banco que, ao longo dos anos, redefiniu o conceito de banco e acumulou uma bagagem de histórias surpreendentes de estratégias visionárias e resiliência em tempos de crise. Vamos mergulhar nessa trajetória cheia de momentos marcantes? Para isso, fique até o final deste vídeo. O início, ambição e inovação. A história do Citigroup começa em 1812, em Nova York, com o nascimento do Citibank of New York, fundado por um grupo de empresários locais, liderado por Samuel Osgood. Eles queriam uma solução para expandir o comércio e oferecer serviços financeiros que impulsionassem a economia da cidade. Mas o Citibank não queria ser apenas mais um banco, ele buscava inovar. Sua visão era clara: facilitar o comércio e gerar riqueza para todos os envolvidos, dos empresários aos trabalhadores. Esse diferencial já colocava o Citibank à frente dos concorrentes. Nos anos que se seguiram, ele se destacou por oferecer crédito em áreas que antes eram negligenciadas, como a agricultura e a indústria. E essa postura ousada foi apenas o começo de um caminho que levaria o Citigroup a transformar a economia americana, e depois, o mundo inteiro. Expansão e estratégia internacional. Na virada do século XIX para o XX, o Citibank estava crescendo, mas sua ambição o levava a olhar para fora dos Estados Unidos. Em 1915, tornou-se o primeiro banco dos Estados Unidos a abrir uma filial internacional, em Buenos Aires, Argentina. E por que isso foi revolucionário? Porque ele quebrou o paradigma de que um banco americano deveria operar apenas nos Estados Unidos. Ao se expandir para o exterior, o Citibank passou a ser um dos pioneiros em finanças globais, levando seu know-how para economias emergentes e dando acesso a capital para milhares de empresas e empreendedores. Essa expansão marcou o início de uma estratégia global de presença física em mercados importantes. Em pouco tempo, o banco estava presente em várias partes da América Latina e da Europa, impulsionando o comércio internacional e ajudando a conectar o mundo de forma inédita. Esse movimento também se alinhava com uma nova era do capitalismo, em que o dinheiro e os negócios não tinham mais fronteiras. Inovações e o papel na economia mundial. Com o tempo, o Citibank se tornou Citigroup, acompanhando suas próprias transformações internas. Durante a década de 1970, o banco continuou a inovar, lançando o primeiro cartão de crédito bancário da história, o Citicard, que rapidamente se tornou um sucesso entre os consumidores. Esse foi o início de uma era em que o banco não se limitava apenas a servir empresas, mas começou a transformar a vida de milhões de consumidores. Na década de 1980, o Citibank lançou o Citifone, o primeiro serviço bancário por telefone, facilitando o acesso ao banco e dando um grande passo na direção do banco digital. Esse avanço se intensificou nos anos seguintes com a chegada da internet, levando o Citigroup a desenvolver novos serviços de internet banking e a estabelecer uma presença digital forte, muito antes da maioria de seus concorrentes. Além dessas inovações, o Citigroup também foi um ator importante na concessão de empréstimos para grandes obras de infraestrutura, como estradas, pontes e aeroportos, especialmente em países em desenvolvimento. Essa estratégia trouxe crescimento econômico para regiões que careciam de investimentos e ajudou o banco a crescer de forma sustentável, gerando um impacto significativo nas economias locais. Crises e resiliência, a filosofia do Citigroup. Mas nem tudo foi um mar de rosas para o Citigroup. Ao longo da sua história, ele enfrentou grandes desafios, especialmente durante a crise financeira de 2008. A crise abalou o sistema financeiro global, e o Citigroup, como um dos maiores bancos do mundo, foi profundamente afetado. Com bilhões em ativos de alto risco e uma exposição significativa ao mercado hipotecário dos Estados Unidos, o banco viu seu valor despencar, enfrentando o risco real de falência. Esse foi um dos momentos mais difíceis da sua trajetória, mas o Citigroup não se entregou. O governo dos Estados Unidos ofereceu um resgate financeiro, e o banco aproveitou essa oportunidade para se reestruturar, revisar suas operações e adotar uma nova filosofia de gestão. Sob a liderança de Vikram Pandit, posteriormente, Michael Corba, o Citigroup implementou uma série de reformas, vendendo ativos não essenciais e se concentrando em serviços bancários essenciais. Esse processo de recuperação demonstrou a resiliência do banco e sua capacidade de adaptação,
fortalecendo sua reputação e mostrando ao mercado que o Citigroup estava de volta ao jogo. Filosofia e propósito. A filosofia de trabalho do Citigroup é ancorada em um conceito simples, mas poderoso: ser um banco que realmente faz a diferença. Em outras palavras, o Citigroup acredita em ser uma força para o bem, não apenas no mercado financeiro, mas na sociedade como um todo. Essa filosofia guiou a empresa em vários projetos de impacto social e ambiental, como o apoio a iniciativas de sustentabilidade e inclusão financeira. Outro ponto fundamental na cultura do Citigroup é o investimento em pessoas. O banco valoriza a diversidade e a inclusão, entendendo que uma equipe diversificada é mais inovadora e capaz de entender melhor as necessidades dos clientes. Essa visão humanizada do banco não é apenas uma estratégia, mas uma resposta às demandas de uma sociedade que valoriza a ética e a responsabilidade social. Inovações recentes e o futuro do Citigroup. Nos últimos anos, o Citigroup tem investido fortemente em tecnologia e inovação para se adaptar a um mercado que está em constante transformação. O banco tem explorado soluções baseadas em inteligência artificial e blockchain para oferecer serviços mais rápidos e seguros, além de se adaptar ao crescimento das fintechs. Além disso, o Citigroup está investindo em soluções de pagamento digital, com o objetivo de simplificar e democratizar o acesso ao crédito em diversos países. O Citigroup também está comprometido com a agenda ESG, Environmental, Social and Governance, que inclui uma série de iniciativas para reduzir a pegada de carbono e promover o desenvolvimento sustentável. Isso não é apenas uma resposta à demanda dos investidores e clientes, mas também uma prova de que o banco está atento às mudanças sociais e climáticas que impactam o futuro dos negócios e da economia global. Personalidades e lideranças icônicas. O Citigroup foi marcado por líderes visionários, como John Reed, que ajudou a implementar a fusão com o Travelers Group e transformou o banco em uma instituição financeira universal. Sandy Weil, outro nome de peso, foi responsável por construir uma cultura de inovação e expansão. Cada líder trouxe uma perspectiva única, mas todos tinham uma característica em comum: acreditavam no potencial do Citigroup de se tornar mais que um banco, mas um motor de transformação econômica. Um legado e um compromisso com o futuro. O Citigroup percorreu um caminho longo e cheio de desafios. De um banco local em Nova York a um gigante global, sua história reflete o compromisso de inovar, adaptar-se, acima de tudo, servir. Essa filosofia continua a moldar o futuro da empresa, que encara o mercado atual com a mesma determinação de seus fundadores. Hoje, o Citigroup não é apenas um banco, é uma instituição que, por meio da inovação, resiliência e compromisso com a responsabilidade social, continua a desempenhar um papel central na economia mundial, conectando pessoas, mercados e oportunidades. A história do Citigroup é um lembrete de que, mesmo em um setor tão dinâmico como o financeiro, as empresas que priorizam valores, inovação e visão estratégica têm o poder de se manter relevantes, independentemente das circunstâncias. Chegamos ao fim da jornada do Citigroup, um banco que soube crescer, inovar e se reinventar ao longo dos séculos. Sua história é uma lição de resiliência, coragem e visão de futuro, mostrando que, mesmo em meio a crises, é possível se reerguer e voltar ainda mais forte. Se você se inspirou com essa trajetória, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível história. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário, queremos saber sua opinião. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo.